Bíblia no Evangelho de Jesus segundo o relato de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, a partir do verso 1 até o verso 4. Lucas 11, de 1 a 4. Você que vai achando, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Lucas 11, de 1 a 4. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Oremos ao Senhor. Deus, mais uma vez em oração nos achegamos ao Senhor, pedindo ao Senhor, suplicando ao Senhor, que o Senhor ministre a sua palavra sobre nós, ó Deus. Nós louvamos, nós oramos e nós estamos alegres e felizes em estar reunidos com os nossos irmãos para cultuar ao Senhor. Ó Deus, que a nossa adoração achegue ao seu trono de graça e de glória como cheiro suave. E em resposta nesse momento, ó Deus, à nossa adoração, que o Senhor derrame sobre nós da sua palavra. Ó Deus, reconheço que em mim não há palavras, ó Deus, que trarão vida ao coração dos meus irmãos, pois só Tu tens as palavras de vida eterna. E é por isso que nos reunimos para ouvir da Tua palavra, pois necessitamos dela, precisamos dela. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações nessa noite. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Amados, estamos dando continuidade à série de mensagens baseadas no livro de Lucas, ou no Evangelho segundo o relato de Lucas, sobre a oração no ministério de Jesus. E estamos já na 7ª mensagem. E pela graça de Deus, com a oportunidade da tecnologia, temos essas mensagens gravadas e podemos sempre retornar e aprender e ouvir novamente para guardar as mensagens proferidas nessas exposições aqui já expostas. E estamos nessa 7ª exposição em que nós buscamos ressaltar a oração no ministério de Jesus. E o livro de Lucas, na primeira mensagem nós trouxemos uma informação incorreta, quando falamos que o livro de Lucas retrata 7, na verdade retrata 11, 7 somente no livro de Lucas, desses episódios em que Jesus está orando, ressaltando a vida de oração. Lucas tem esse compromisso de ressaltar a vida de oração de Jesus. 7 desses episódios é somente no Evangelho de Lucas. Por isso, o Evangelho de Lucas é tratado como o Evangelho da oração, por retratar essa vida de oração de Jesus. Portanto, agora quero chamar a atenção para os irmãos nesse episódio, em que mais uma vez nós queremos refletir sobre a oração no ministério de Jesus, e sobre cujo tema nós baseamos essa mensagem sobre o aprendizado da oração. Um aprendizado da oração, ou sobre oração, um aprendizado sobre oração. Esse é mais um episódio que Cristo está orando, ensinando aos seus discípulos. Aqui já começa-se a ficar mais claro e evidente que Jesus está ensinando aos seus discípulos de maneira mais próxima, mais íntima,
tendo em vista que nós estamos naquilo que foi considerado o ano da paixão. Souza, um teólogo, disse que é o ano da paixão, o semestre da entrega, em que Jesus está caminhando para o Calvário. Jesus está caminhando para o sacrifício vicário. Estamos então no ano da paixão, no semestre da entrega, no período final em que Jesus está indo em direção a Jerusalém para ser traído, preso, crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitado. Ao discorrermos no livro de Lucas, nós vamos observar, queridos, antes dessa trajetória, se voltarmos um pouquinho antes do capítulo 11, nós vamos observar características interessantes do discípulo de Jesus. Jesus está com os seus discípulos, Jesus está ensinando mais próximos os seus discípulos, e se você voltar comigo, você vai lembrar no capítulo 10 que Jesus enviou 72 discípulos para pregar. E os discípulos retornam a Jesus alegres pelo aquilo que eles tinham feito. Jesus então confronta-os, dizendo: não fiquem alegres pelo que vocês fazem, mas fiquem alegres pelo que vocês são, salvos, por terem o nome de vocês escrito no livro da vida. Então Jesus dá graça pelo Pai ter revelado o Filho e essa grande verdade do Evangelho, ou a salvação aos pequeninos, aos humildes. E depois desse episódio, nós temos a parábola do bom samaritano, que já foi pregada aqui. E depois da parábola do bom samaritano, nós temos o episódio de Marta e Maria. A parábola do bom samaritano, queridos, está destacando característica do discípulo, que é a característica do amor. O fato na casa de Marta e Maria está destacando uma característica do discípulo, que é o apego à palavra. E agora, Jesus, destacando as características dos discípulos, o amor e o apego à palavra, Jesus está destacando a oração. As características dos discípulos de Jesus, tudo devidamente ordenado. Os discípulos devem amar, mas não somente amar, os discípulos devem se apegar à palavra. Amar, se apegar à palavra e se apegar a uma vida de oração. Essas são algumas das características essenciais da vida dos discípulos de Jesus. E agora queremos destacar essa característica, que é a oração. E nós destacamos aqui então 3 pontos para pensarmos diante desse texto que salta aos nossos olhos aqui no capítulo 11 de Lucas. O primeiro ponto que nós queremos destacar aqui, no versículo 1, é que certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Isso é algo comum e nós vimos já isso, a vida de oração de Jesus. E eu quero ser repetitivo, mas de forma insistente, mas de forma pedagógica, para ressaltar e lembrar aos irmãos que nós precisamos nos preocupar com uma vida de oração. Jesus, amados, tinha preocupação em orar, tinha dedicação a uma vida de oração. E como eu falei da última vez, se Jesus se preocupava em orar, quanto mais eu e você. Mas Jesus estava orando em determinado lugar e, tendo terminado de orar, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. O primeiro ponto que nós podemos enxergar aqui é que a vida de oração de Jesus desperta o desejo, o interesse pela oração. Tendo Jesus terminado de orar, um dos discípulos lhe disse, ou lhe pergunta, Senhor, ou lhe pede, Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos olham para Jesus e olham para a vida de oração de Jesus. Jesus orava continuamente, constantemente, intensamente.
Jesus se preocupava em ter uma vida de oração e os seus discípulos olham para isso. Jesus, ensina-nos a orar. Os discípulos enxergavam em Jesus a dedicação, a constância, o amor, a intensidade. Isso desperta nos discípulos o desejo, o interesse em ter uma vida de oração. O segundo ponto que nós podemos enxergar aqui, amados, é que a oração bíblica cristã é transmitida e ensinada. A oração bíblica cristã é transmitida e ensinada. Na religião judaica era comum, ou era o costume, amados, dos rabis, os mestres da época, ensinarem, escreverem ou comporem orações para os seus discípulos. Eles escreviam e davam orações prontas para os seus discípulos. Era algo comum, era um costume. E os discípulos de Jesus, ao pedir a serem despertados para uma vida de oração, eles olham para Jesus e veem: Jesus é o nosso mestre. Jesus tem uma vida dedicada à oração. Eles pedem: ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos de Jesus queriam ser ensinados também. Porque olhavam para a vida de Jesus, tinham Jesus como seu mestre, eram discípulos que estavam cada vez mais próximos de Jesus, queriam aprender mais, queriam conhecer mais. E um dos aspectos que eles queriam aprender aqui era a oração, era a prática da oração, era como orar. Ensina-nos a orar como os discípulos de Jesus, como João ensinou aos discípulos dele. A oração, uma oração bíblica cristã, é transmitida e ensinada. Então, o primeiro ponto é que a vida de oração de Jesus desperta o desejo e o interesse pela oração. O segundo ponto é que uma oração bíblica cristã é transmitida, é ensinada. E o terceiro ponto que nós vemos aqui é a distinção, diferença da oração cristã. Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. A distinção, a diferença da oração cristã. Jesus não ensina uma oração mecânica, uma oração repetitiva ou uma reza, mas um modelo, um padrão para a oração dos crentes. E o motivo, queridos, dessa distinção, dessa diferença, eu dou-lhes o primeiro motivo importantíssimo é o termo Pai. No hebraico é a palavra Abba, que é um termo usado por uma criança ao se referir ao seu pai. É literalmente paizinho. Quando nós ensinamos as nossas crianças, e eu já estou adiantando algo que eu quero falar no final, quando nós ensinamos as nossas crianças a orarem Papai do Céu, nada mais didático e pedagógico do que isso. Porque é justamente isso que Jesus está ensinando para os crentes. E essa é a diferença, essa é uma das diferenças da distinção da oração dos crentes para outras religiões. Porque esse termo, queridos, é um termo íntimo. Jesus está ensinando os discípulos a se relacionarem com Deus, que é um Deus pessoal. Se relacionarem com Ele com intimidade. Essa intimidade é fruto da nossa inserção por Cristo nessa relação de pai e filho. De tal forma que também podemos chamá-lo de Pai.
A distinção e a diferença dessa oração ensinada por Jesus aos seus discípulos e a todos os crentes é que nós podemos chegar diante do Todo-Poderoso Deus e chamá-lo de Pai. Isso, queridos, para os judeus da época era algo inadmissível. Se referir ao Deus, ao Pai de todos, ao Pai de Israel, com tamanha intimidade. Era proibido sequer pronunciar o nome de Deus, quanto mais chamar Deus de papai, de paizinho. E o próprio Jesus está dizendo, quando vocês orarem, chamem Ele de Abba. Vocês podem se achegar diante do poderoso Deus e com intimidade, com confiança, chamarem Ele de Pai. Isso, queridos, é algo magnífico, glorioso e poderoso, porque isso revela na vida dos crentes que nós não temos um Deus afastado de nós. Não servimos a um Deus que vive distante de nós. Não servimos a um Deus que não esquenta para nós. Não servimos a um Deus que não olha para nós. Nós servimos a um Deus pessoal, que quando nos achegamos diante dele, quebrantados, contritos, humildes, arrependidos, podemos chamá-lo de Pai. Jesus já tinha ensinado que quando nós oramos e pedimos, ou quando nós pedimos aos nossos pais terrenos alguma coisa, quanto mais quando pedirmos ao nosso Pai Celestial. Nós, queridos, por meio daquilo que Jesus Cristo fez por nós, podemos entrar com confiança diante do trono da graça de Deus. E com humildade, mas com tamanha alegria, podermos dizer que esse Deus é o nosso Pai. E Ele cuidará de nós como verdadeiros filhos. Definitivamente nós, amados irmãos, meio que grosseiramente temos nas nossas relações humanas exemplos. E nós, ou eu, estou começando a experimentar essas sensações, experimentar esses sentimentos da paternidade e fazer planos e pensar em coisas e desejar estar perto, cuidar, abraçar, amar, beijar, proteger, guardar, sustentar. Se nós, amados irmãos, ao olharmos para os nossos filhos, temos tamanho carinho, temos tamanho cuidado, quanto mais nosso Pai está nos céus. O Pai perfeito. Aquele em que podemos chegar diante dele e com convicção e segurança chamá-los de Pai. E pedimos, Pai, socorre-me. Pai, ajuda-me. Pai, ensina-me. Pai, sustenta-me. Pai, dirija-me. Pai, abraça-me. Pai, cuida de mim. Nós podemos, pela graça de Deus, por meio daquilo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez por nós, podemos também, inseridos nesse relacionamento tão íntimo, podemos chamar Jesus de Pai. Essa é uma das distinções magníficas da oração cristã.
Nós não oramos para árvores. Nós não oramos para pedaços de pau. Nós não oramos para pedaços de pedra. Nós não oramos para coisas do universo perdidas e soltas. Nós oramos para um Deus pessoal e que está presente nesse meio, no nosso meio, e que podemos, diante dele, chegar, chamá-lo de Pai. Um segundo ponto que eu quero destacar da distinção e diferença da oração cristã, amados, são os elementos da oração. E nós podemos observar os elementos da oração cristã ensinada por Jesus e pela sua palavra. Nós vemos o primeiro elemento é o elemento de adoração. Nós vemos aqui nesse texto: Pai, santificado seja o teu nome. Adoração a Deus. E é necessário nós constantemente lembrar, amados, que Deus vem sempre em primeiro lugar. A oração do crente começa com Deus e termina com Deus. E o primeiro elemento é de adoração na oração do crente. O segundo ponto é de petição e súplica. Também vemos isso aqui nessa oração ensinada por Jesus. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados. E não nos deixe cair em tentação. Petição. Mas também temos súplica. Se você for em Lucas 18:13, você vai ver a parábola do fariseu e do publicano. E o publicano está com a cabeça baixa, batendo no peito e dizendo: "Se propício a mim, pecador." Súplica. Suplicar é mais do que pedir. Nós temos também terceiro elemento da oração cristã é a confissão. Salmo 51, versículo 4, nós temos Davi: "Pequei contra ti. Contra ti somente pequei." Confissão de pecados é um elemento distintivo da oração cristã, bíblica. Nós temos também outro elemento que é ações de graças e gratidão. Lucas 10, 21 foi o texto na última mensagem: "Graças te dou, ó Pai, porque o Senhor revelou isso aos pequeninos." Ações de graças, de gratidão pelaquilo que Deus fez, pelaquilo que Deus faz na vida do seu povo, na vida dos crentes, na vida da igreja. Um outro elemento importantíssimo é o elemento da intercessão. Atos capítulo 4, versículo 29, em que a igreja está orando pelos apóstolos. Paulo, em 1 Tessalonicenses também, no final da carta, está conclamando a igreja: "Irmãos, orem por nós." Então, a distinção da oração, as diferenças da oração bíblica cristã é que nós, primeiro, podemos nos achegar a um Deus pessoal e chamá-lo de Pai. Segundo, é que nós buscamos nas nossas orações ressaltar esses elementos importantes: adoração, petição e súplica, confissão de pecados, ações de graças e gratidão e intercessão. Nós devemos, amados irmãos, aprender a orar. Nós devemos aprender a orar. E a oração do crente é distinta por quê? Porque nós vemos, amados, em Mateus 6, versículo 5, Jesus chamando: "Não orem como os hipócritas."
A oração do crente é segundo, porque em Lucas 18, versículo 11, é Jesus dizendo e confrontando os fariseus. Ele, na parábola do fariseu e publicano, é que ele ora de si para si mesmo. A oração do crente é distinta, porque em 2 Mateus, capítulo 6, 7 e 8, não tem vãs repetições. Nós devemos orar, e a oração do crente é distinta, porque nós oramos a um Deus pessoal, porque a nossa oração é uma oração que contém elementos extraídos da palavra de Deus, que nos ensinam a ter uma oração que agrada ao Senhor e que se conforma à vontade de Deus. Adoração, petição, súplica, confissão, ações de graças, de gratidão, intercessão. Esses elementos da oração, esses elementos que compõem a oração, são completamente distintos da oração dos religiosos, da oração dos não crentes, das orações ou das rezas dos ímpios e dos gentios. Pois Jesus não recebe oração de hipócritas, não recebe oração de si para si mesmo, e nem ouve orações em que são expressas em vãs repetições. E vãs repetições é quando há barulho, orações sem lógica, sem nexo, orações em que não há reflexão, orações em que a motivação é completamente errada. E Tiago justamente tratou disso. A gente pede, mas pede mal. Em que Romanos diz, a gente não sabe orar. Por isso é necessário, amados, nós aprendermos a orar. Mas primeiro quero relembrar que, para isso, devemos buscar ter desejo, interesse pela oração. Buscar aprender a orar e aprender a orar com Jesus, aprender a orar com a palavra de Deus, aprender que a oração cristã é distinta, é diferente. Pois a oração é distinta, é diferente, porque a oração não deve ser com hipocrisia, não deve ser de si para si mesmo e nem deve conter vãs repetições. Muito pelo contrário, deve ser destinada a um Deus pessoal e deve conter elementos de adoração, petição, súplica, confissão, ações de graças, gratidão e intercessão. Queridos, se nós fizermos uma breve análise ou um raio-x de orações que têm sido feitas no meio gospel e passarmos pelo crivo da palavra de Deus, nós veremos que isso se distancia muito. Vou dar-lhes um exemplo. Há um tempo atrás eu estava assistindo um vídeo de um grande congresso cristão. E o pregador, então, cristão, está me dando vontade de ir, foi pregar a palavra. E ele lê o texto bíblico e, infelizmente, é um lugar em que se lê a Bíblia, mas só lê a Bíblia por formalidade. E ao ler a Bíblia, o pregador então começa a orar. E o microfone chega a ficar aqui, de tanto que grita. E ele começa a orar, e ele pede que dos 4 cantos da terra
venha arcanjo, venha o anjo Miguel, venha o arcanjo Gabriel e venha anjo de não sei da onde, que faz a barreira não sei aonde, que faça as barreiras nessas paredes e não entra demônio, e começa a orar, e dando ordem a anjo, e dando ordem a Deus, e dando ordem a demônio, e dando ordem a todo mundo. Só que quando nós aprendemos com a palavra de Deus sobre a oração cristã, que é sim feita com fé, não é uma oração irracional, maluca, sem sentido, ilógica e muito menos arrogante. A oração do crente é: nós chegamos diante do nosso Pai para adorá-lo, para pedirmos sim, mas pedirmos primeiro: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Para pedir sim, para pedir pelo pão nosso de cada dia. Para pedir que nós possamos ter um coração perdoador. Para pedir que que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Para suplicar ao Pai que nos socorra nos momentos de dificuldade. Oração do crente deve ter confissão de pecados. A oração do crente deve ser uma oração de ações de graças e gratidão. E a oração do crente deve ser marcada pela intercessão. Orar uns pelos outros. É nisso que consiste a diferença da oração do crente, da oração bíblica cristã. E eu termino, queridos, com algumas perguntas para a nossa reflexão. A sua vida de oração tem servido de encorajamento a outros, aqueles que estão ao nosso redor? Sabemos, amados irmãos, e Jesus já ensinou que nós não devemos orar com o objetivo de sermos vistos pelos homens. Mas Jesus está tratando da intenção do coração. Mas é necessário entendermos, amados, que nós precisamos ser exemplos. E quem tem filho pequeno pode dizer melhor do que eu: filho imita pai e mãe. E eu pergunto novamente: a sua vida de oração tem servido de encorajamento? Tem despertado o interesse dos pequeninos? Quando falo pequeninos no sentido lato, tanto crianças quanto filhos, como os novos na fé, quanto aqueles que estão ao nosso redor, quanto aqueles que não conhecem a Deus. A nossa vida de oração tem servido de encorajamento a esses? Há uma história, queridos, em que uma turma, uma faculdade, no ano de, salvo engano, 1940, foi visitar uma outra faculdade. Eles subiram na reitoria daquela faculdade porque a reitoria daquela faculdade preservou o quarto ou a casa dos antigos moradores. E após aquela visita, aquela turma sai, sobe no ônibus e o professor então começa a contar os seus alunos e vê que está faltando um. De repente o professor desce do ônibus, volta para aquela reitoria, para onde está preservado
aquela casa e entra num quarto preservado. Naquele quarto tinha uma cama, e naquele quarto, próximo à cama, tinha, assim, no assoalho, no tapete, no chão, assim, tinha 2 marcas mais profundas. E quando aquele professor entra no quarto, ele vê um aluno ajoelhado em cima daquelas marcas. E aí o professor, chegando perto daquele aluno para chamá-lo, ele bate no ombro daquele aluno: vamos, Billy, precisamos ir. E esse Billy era o Billy Graham, que estava orando no quarto de John Wesley, pedindo ao Senhor: faz de novo, Senhor, faz de novo. John Wesley, um dos maiores avivalistas. Billy Graham, um dos maiores evangelistas. É encorajado pela vida de oração de um homem, um outro homem se ajoelha e pede ao Senhor: faz de novo, faz de novo. Porque ele se sentiu encorajado, despertado pela vida de John Wesley. Billy Graham foi um dos maiores. Estima-se que ele pregou a 210 milhões de pessoas em 185 países. Billy Graham entrou nos países mais fechados do mundo para pregar a palavra de Deus. Tudo porque se ajoelhou e clamou a Deus: faz de novo, faz de novo. Encorajado pela vida de um homem de oração. A sua vida de oração serve de encorajamento a outros. Quando os nossos pequeninos olham para nós, eles desejam orar, eles desejam ler a Bíblia, eles desejam buscar a Deus. Mesmo nos seus momentos mais de rebeldia, os nossos filhos precisam lembrar: eu vou orar ao Deus do meu pai. Eu vou orar ao Deus da minha mãe. Eu vou orar ao Deus da minha avó. Precisamos, amados, pela nossa vida de oração, encorajar a outros a buscarem ter uma vida de oração. Um autor desconhecido disse que aqueles que deixaram a mais profunda marca nessa terra amaldiçoada pelo pecado foram homens e mulheres de oração. Segunda pergunta: vocês têm se preocupado em ensinar sobre oração? Nós temos tido essa preocupação de ensinar sobre oração? Charles Spurgeon: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Andrew Murray disse: o homem que mobiliza a igreja cristã para orar estará dando a maior contribuição para a história da evangelização do mundo. Temos nos preocupado em ensinar sobre oração? Em sentar com os nossos filhos, em sentar com os novos na fé, em sentar com os nossos entes queridos e ensinar a orar. Muitas das vezes, o nosso ensino se reduz ou se limita no nosso ensino a ensinarmos a sempre aqueles a quem ensinamos a sempre pedirem. Mas pedirem coisas para o aqui e agora. Pedirem coisas para o seu bem-estar. Pedirem coisas para a melhora da sua vida pessoal. Quando devemos ensinar a orar
ou sobre a oração em que há clamor por arrependimento, por confissão de pecados, por adoração, petição, súplica, ações de graças, gratidão e intercessão, pela manifestação de Deus no nosso tempo, pelo poder de Deus nas nossas vidas. Precisamos nos preocupar em ensinar sobre oração. Terceiro ponto. Você tem feito uso da oração para ter comunhão com o Pai? Você tem feito uso da oração para ter comunhão com o Pai? John Bunyan também disse, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Às vezes, irmãos, nós evidenciamos nosso coração religioso e farisaico de tal forma que chegamos na igreja e tem gente que muda até a voz. Gente que fala palavras difíceis. E são esse tipo de gente que o próprio Senhor Jesus disse, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quando na verdade Deus não se importa com as palavras, se elas estão boas no português, se elas são bonitas, se elas são belas na nossa língua materna. O que importa é se nós estamos com o coração quebrantado e contrito diante de Deus, buscando ter comunhão com Ele. Os homens os quais Deus chamou eram considerados iletrados. Não conheciam da lei, não conheciam de teologia, mas buscaram conhecer Jesus, mas buscaram conhecer o Pai. E esses homens fizeram grandes coisas para a glória de Deus. S. Savig também diz, busque a Deus sempre. Orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois é gratidão. Orar sempre é comunhão. Por isso, amados irmãos, eu encorajo os irmãos por meio dessa mensagem, por meio dessa palavra, tendo sido exortado por Deus, encorajado por Deus por meio dessa palavra, a buscar fazer uso da oração para ter comunhão com o Pai. A ter uma vida de oração de tal maneira que comece a encorajar a minha esposa e ao meu filho ou filha a ter uma vida de oração. A se preocuparem em ensinar sobre a oração para eles. Para que eles orem a Deus buscando ter relacionamento com Deus pessoal. E buscando nas suas orações adorarem a Deus. Suplicarem a Deus, confessarem os seus pecados a Deus, orarem com ações de graças e gratidão e orarem intercedendo pela igreja e pelos irmãos. Que em nome de Jesus esse seja o nosso desejo e o nosso propósito. Que por meio da vida de oração de Jesus e de grandes homens de Deus, homens e mulheres de Deus na história da igreja, possamos ser encorajados a buscarmos aprender mais sobre oração. Oremos. Deus, muito obrigado pela sua palavra.
Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça, nos ensina por meio da sua palavra. Que essa palavra venha como despertamento, encorajamento, ó Deus, confronto, exortação, para que nós possamos ter uma vida dedicada à oração. Mas, ó Deus, a sua palavra, ó Deus, nos ensina como orar. Por isso pedimos ao Espírito Santo de Deus que a cada dia nos leve a orar biblicamente, a orar da forma que convém, a fazer orações que glorifiquem ao Senhor, que adorem ao Senhor, que agradem ao Senhor e que busquem, ó Deus, a cada dia a sua vontade nas nossas vidas. Ó Deus, nós te adoramos e te exaltamos, porque, ó Deus, nós podemos, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, nos achegar diante do Senhor e chamá-lo de Pai. Por isso, Pai querido, nós, diante do Senhor nessa noite, suplicamos ao Senhor, ensina-nos a orar. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Amém.